Então hoje eu resolvi trazer algo mais específico da musculação, a realidade da musculação, para que vocês possam compreender o que mais acontece na musculação que pode machucar. E uma das coisas que mais machuca a coluna lombar é a flexão da lombar com carga nas mãos. Então, quando a pessoa pega um peso, por exemplo, um stiff, que é um exercício para posterior e para glúteo, e se o professor não toma o cuidado necessário do aluno manter essa coluna na neutra e entrar em flexão lombar, como ele tem uma carga na mão, é uma posição que aumenta muito o risco de lesão, tanto para os ligamentos da coluna quanto para os discos intervertebrais. Então eu trouxe para poder explicar um pouquinho melhor para vocês um videozinho que tem uma visualização ótima, dá para entender direitinho essa relação de como que a coluna em flexão entra em sobrecarga, uma tração, uma força de tração anterior, que é uma listese que a gente chama, como isso acontece. Então deem uma olhadinha nesse vídeo que eu trouxe para vocês, que vocês vão entender bem essa sobrecarga da coluna lombar na musculação. Vamos ver. Então vamos falar um pouquinho da relação da coluna e como que a gente retira esses pesos do chão. Então a gente já vai ter ajuda ali do nosso amigo Gasparzinho, lembram do Gasparzinho? E ele está mostrando para a gente aí que sempre que a gente vai pegar um peso do chão, é muito importante manter a coluna em sua neutralidade, sem que a coluna entre em flexão. Porque essa coluna em flexão vai ter sempre uma sobrecarga aumentada para os discos intervertebrais, para os ligamentos também. Então, qual que é o jeito mais adequado? A gente tem algumas variações. Mantendo a coluna reta, por exemplo, com o apoio do antebraço. Quando a gente está fazendo um agachamento, por exemplo, manter a coluna sempre reta com o peso mais próximo possível do centro do corpo, ou uma caixa pesada, mas sempre mantendo a neutralidade da coluna. Essa é uma variação, por exemplo, a gente faz um lunge, pode dar um apoio do braço na coxa, mas a coluna continua em sua neutralidade, ela continua reta. Então, sempre ao pegar um peso, né, de pesado a médio, a gente mantém sempre a coluna reta. Agora, quando a gente está pensando num objeto leve, por exemplo, seja uma bolinha, ou abaixar até para pegar o jornal, né, qual que é o problema de arredondar a coluna? Não tem problema nenhum, porque esse é um movimento que ele deve ser funcional, né? Em muitas situações da vida, a gente pode abaixar, como, por exemplo, abaixar para colocar o tênis, né, pegar uma bolinha do chão, isso não tem problema, tá? Porque a gente precisa ter essa flexão da coluna, é a nossa linha superficial posterior, mas no caso da pessoa ter alguma condição já patológica, uma hérnia de disco, uma listese, aí mesmo com objetos leves, a gente opta por essa variação de manter a coluna sempre neutra, como se tivesse um bastão ali nas costas, mantendo a coluna retinha. Isso é sempre muito mais seguro. Então, para cargas médias e pesadas, sempre a coluna reta com suas variações. E para pesos leves, a gente pode arredondar as costas, não há problema. Mas no caso de uma disfunção, de uma patologia, a gente mantém a coluna reta. Tá bom? Então, ó, o Gasparzinho ensinou direitinho lá o nosso amigo. Agora, pessoal, não existe um jeito, né, certo de levantar. Nós temos várias estratégias e a gente lembra que sempre depende para que aluno que é, em que situação, né, para quê, com que objetivo. É isso que a gente tem que levar sempre em consideração. Tá bom?